Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Anderson Queiroz, sou delegado de polícia, sou professor, atuo também na Escola Superior de Polícia, ministro palestras, enfim, várias atividades eu faço aí na área educacional e é um grande prazer estar apresentando para vocês a nossa segunda aula de LDB. Então, se você ainda não segue esse canal, eu vou te convidar a seguir o nosso canal. Assistindo esse vídeo, se você gostar da aula, curta o vídeo. Quero também te falar que o material que está sendo utilizado neste momento, nesse vídeo, ele está disponibilizado no link da descrição do vídeo. Então, se você quiser acompanhar de uma forma mais profunda, melhor, fazer seus apontamentos, suas anotações, eu estou disponibilizando esse material na descrição do vídeo, tá bom? Tá lá o link que você consegue baixar o seu PDF. Qual que é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo é falar da Lei 9394/96, que é a LDB, aula 2, em relação aos artigos 4º ao 7º-A. Eles vão falar sobre o direito à educação e o dever de educar. Então eu te convido para que nós possamos agora iniciar essa jornada. Vamos lá? Iniciando, nós vamos falar do artigo 4º. O que o artigo 4º diz? Ele fala o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, e educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então, na educação básica nós temos A, pré-escola, B, ensino fundamental e C, ensino médio. Vejam nesse slide que nós temos a educação escolar e nós temos os níveis. São 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. Então, educação básica falará ou englobará toda aquela fase de estudo, toda aquela fase escolar que é anterior ao acesso ao ensino superior. Então, veja, então a educação básica, como ela é dividida? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, quando eu falar de educação básica, eu estou falando dessas 3 etapas. A educação infantil, que ela vai do 0 a 5 anos. Por quê? Porque de 0 a 3 anos é a possibilidade da creche, da criança estar numa creche. O que nós precisamos frisar aqui? Pessoal, creche não é obrigatório. Então, não é obrigatório a creche. Pode ver que o inciso 2º do artigo 4º, ele fala educação básica obrigatória gratuita dos 4 anos. A idade que a lei estabelece para as creches é de 0 a 3 anos. Então, a obrigatoriedade, ela surge a partir de 4 anos, tá bom? E serão o quê? 4 e 5 anos é a fase da pré-escola. 4 e 5 anos, fase da pré-escola. Depois nós temos o ensino fundamental, que ele vai de 6, que é a idade estipulada para o 1º ano, até os 14 anos, onde a criança estará no 9º ano. A partir de então, dos 15 aos 17, são 3 anos de ensino médio. Lembrando o seguinte, olha o que o artigo 4º, inciso 1º fala. Gratuito, inclusive para os que ele não tiveram acesso na idade própria. Então, mesmo que a criança ou adolescente ele não esteja nessa idade estipulada pela legislação, ainda assim ele terá direito à educação, direito a esse tipo de ensino. De onde que a gente tira também essa divisão? Olha o artigo 21. A educação escolar compõe-se de, inciso 1º, educação básica. Como que ela é formada? Educação infantil, temos aqui. Ensino fundamental, já falamos, dos 6 aos 14, do 1º ano ao 9º ano. E o ensino médio, que é de 15 a 17 anos. E também a educação escolar, temos um segundo nível,
que é o nível de educação superior, conforme temos no artigo 21, certo? Então já vamos fazer uma questão para a gente compreender como que esses conceitos e essas ideias elas caem em questões de prova, em exercícios. Questão 1. Conforme o artigo 4º da LDB, que dispõe que o dever do Estado será efetivado mediante algumas garantias, assinale a alternativa que corresponde adequadamente a uma garantia dentre as arroladas no citado artigo de lei. Então, das alternativas que nós temos aqui, apenas uma se adequa a essas garantias que foram observadas anteriormente, que nós tratamos anteriormente. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, desde que preenchidos certos requisitos, inclusive para os que ele não tiveram acesso na idade própria. Então vejam, essa questão ela coloca um obstáculo, porque ela fala o seguinte: o ensino fundamental obrigatório e gratuito desde que preenchidos certos requisitos. A lei não fala que desde que preenchidos certos requisitos. Ela fala que o ensino fundamental é obrigatório, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então a alternativa está errada. Segunda, educação básica obrigatória e gratuita dos 3 aos 16 anos. Vejam, nós falamos sobre isso anteriormente. Qual que é a idade? É entre 4 e 17 anos. Então a alternativa está errada com base na idade que foi disposta na alternativa. C. Educação básica obrigatória e gratuita desde a creche. Lembrem-se que eu acabei de falar para vocês que a creche não vai entrar no rol das obrigatoriedades. Então está errado porque contém a creche. E nós sabemos que não vai entrar a creche, tá bom? Não entra a creche, ok? Próxima. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, muito possível, essa é a alternativa correta, mas vamos avançar nas demais. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pessoal, vejam, artigo ele não vai dispor sobre a creche, tá bom? Então, quando nós olhamos para o artigo 4º, olha o que ele fala, ó. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17, como está lá, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Não entrou creche. Por isso a alternativa está errada. Como é de costume eu fazer, eu coloco algumas observações para que vocês possam, acompanhando esse material, poder fazer as suas análises, tá bom? E antes de iniciarmos a questão 2, eu quero te convidar a seguir esse canal, a dar o like nesse vídeo, porque o objetivo é que ele possa alcançar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, eu te faço esse convite, se você estiver gostando dessa aula, faça sua inscrição no nosso canal, tá bom? Questão 2. Acerca da composição da educação escolar, descrita no artigo 21 da LDB, assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos voltar lá, o que o 21 fala? Olha aqui, ó. A educação escolar compõe-se de educação básica, que ela é formada pelo quê? Pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. O que nós temos aqui, ó, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E educação também escolar compõe-se de um outro nível, que é o ensino superior, a educação superior. Então vamos voltar lá à questão. Questão 2. A educação escolar compõe-se da educação inicial. Educação inicial, tá estranho, né? Compõe-se da educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e educação superior. Nós vamos ter o erro aqui de educação básica, tá bom? B. Educação familiar compõe-se de educação básica. Pessoal, educação familiar, a gente está tratando de educação escolar. Olha,
Educação familiar compõe-se de educação básica, formada pela infantil, fundamental e ensino médio? Negativo. Educação familiar deixa a alternativa como errada. C. A educação escolar, correto? Compõe-se de educação básica, também correto, que foram os itens que nós identificamos como equivocados anteriormente. Formada pela educação infantil, certo? Educação fundamental e ensino médio, além da educação superior no outro nível. Então, muito possível que a alternativa correta é a C. Vamos ver a D. A educação escolar compõe-se da educação inicial. Opa, já está errado. Não é de educação inicial, é básica. Formada pela infantil, ensino fundamental, ensino intermediário. Pessoal, não é ensino intermediário, ensino médio e educação superior. Logo, a alternativa correta a essa questão é a alternativa C. Tranquilo? Como é de costume, eu deixo aqui algumas notas explicando os motivos dos erros em cada uma das alternativas. Então vamos para o artigo 4A. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação. Então a primeira coisa que a gente destaca desse artigo, pessoal, é essa questão especial, que é aquele aluno que está em internação. Esse direito ele é assegurado a quem? Durante o período de internação é assegurado ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então nós temos informações importantíssimas. Eu fiz esse quadro aqui embaixo para facilitar a compreensão de vocês. A quem se aplica esse atendimento educacional diferenciado? Ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por um tempo prolongado. Então, se o aluno ele está internado ou se ele está sendo tratado domiciliarmente e está impedido de ir à escola, possibilidade de se valer desse direito. Por quanto tempo? Durante o período de internação ou durante o tratamento domiciliar, só que tem um quesito, uma exigência, que seja um tempo prolongado. Tá bom? E quem que vai falar o que é tempo prolongado? Vai ser a própria esfera administrativa através do ente federativo. Olha a parte final. O poder público, em regulamento na esfera de sua competência federativa, ele vai regulamentar o que seria esse tempo prolongado e como que o aluno vai poder se valer desse benefício. De qual forma? Conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, o 4A, ele trata de quê? Assegurar o atendimento educacional. A esse respeito, nós vamos ter a questão de número 3. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo. E aí, o que a questão quer saber? Que tempo é esse? Indefinido? Acabamos de ver que não. Pré-determinado? Acabamos de ver que não. Prolongado, então aqui não há dúvida. O tempo é qual? Prolongado, por um período prolongado, por tempo prolongado. Limitado de curta duração? Não tem nada a ver, não faria nem sentido. Limitado de curta duração. Então, gabarito correto, letra C. E agora eu apresento a nota para vocês, falando por qual motivo que é a letra C. Domiciliar. Então, nós temos o tratamento de saúde em regime hospitalar ou tratamento de saúde domiciliar por tempo prolongado. Então, correta alternativa, letra C. Diante, meus nobres alunos, nós vamos ter o artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatório é direito público subjetivo. Primeira coisa, eu coloco uma notinha lá para vocês compreenderem o que é direito público subjetivo. Veja, é uma noção jurídica que se refere aos direitos que uma pessoa, seja pessoa física ou jurídica, no caso aqui estamos falando de pessoa física, possui em relação ao Estado, ou seja, é um direito que o indivíduo ele possui frente ao Estado. Então, quando fala assim, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, significa que o Estado
tem o dever de oferecer esse direito. Tem um dever de oferecer condições para que o indivíduo, o sujeito, possa se valer desse direito. E aí, continuando ali no artigo 5º, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra entidade legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, o que o artigo 5º vai coroar? Que a educação básica é obrigatória, que a educação básica é um direito público subjetivo, o que indica que é um dever do Estado e que diversas organizações, entidades da sociedade civil e o Ministério Público, eles podem exigir que esse direito ele seja concedido, que os mecanismos de concessão desse direito estejam à disposição das pessoas, tá bom? Crio também aqui um quadro para que a gente possa entender o que o artigo 5º fala. Acesso à educação básica obrigatória. O que é direito público subjetivo? Já falamos o que é isso. E quem pode acionar? Qualquer cidadão. Quando fala assim, quem pode acionar? Quem pode exigir do poder público que seja disponibilizado esse direito subjetivo? Qualquer cidadão, grupos de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe, outra entidade legalmente constituída, então ela tem que ter um registro, tem que ter passado por um processo burocrático de legitimação, os devidos registros e etc. E também o Ministério Público, tá bom, pessoal? Muito importante esse artigo 5º no tocante à obrigatoriedade de ser um direito público subjetivo. E adiante nós temos o parágrafo 1º do artigo 5º. Olha o que ele fala. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. Primeira coisa que o poder público, os governos, o Estado, como entidade, ele tem que recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Pessoal, o recenseamento é um tipo de pesquisa para que se saiba qual a quantidade de pessoas de dado grupo, no caso aqui, jovens e adultos, que não concluíram a educação básica. Então a gente tem que indicar quem não concluiu. Essa parte de quem não concluiu cai demais. Então não é um recenseamento para saber quem concluiu, é para saber quem não concluiu a educação básica. Os jovens, os adultos que não concluíram, crianças, adolescentes, jovens e adultos que não concluíram a educação básica, tá bom? Inciso 2º, fazer-lhe chamada pública. Pessoal, eu trago para vocês uma matéria do próprio Ministério da Educação que eu achei muito interessante. Ele vai explicar o que é essa chamada pública. A matéria diz o seguinte: MEC faz chamada pública para a educação de jovens e adultos. Essa matéria foi publicada no dia 15 de julho de 2024. E, entre outras informações, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, que é a senhora Zara Figueiredo, ela explica a chamada pública da seguinte forma: a chamada pública pode ser entendida como ações coordenadas pelo Estado em parceria com diversos atores da sociedade civil e que tem 2 grandes objetivos, tá bom? Por um lado, queremos sensibilizar e mobilizar jovens e adultos, além dos idosos não alfabetizados ou que não concluíram a educação básica, a buscarem a escola. Por outro lado, buscamos engajar as redes de ensino a implementar a busca ativa, bem como qualificar a oferta de EJA. Então, esse trecho, ele deixa bem claro o que é essa chamada pública. São esses mecanismos, essas ações coordenadas do Estado de tentar trazer as pessoas que foram indicadas nesse recenseamento como pessoas que não concluíram a educação básica a concluírem. Então, é muito importante esse mecanismo de chamada pública, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, quando fala que faz deles a chamada pública, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Esses mecanismos coordenados de chamamento às pessoas através de
campanhas, de projetos, enfim, que tragam essas pessoas a exercerem o seu direito. Inciso terceiro, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, o poder público, gravem isso, poder público tem essa obrigatoriedade, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Por que eu estou destacando este inciso do artigo 5º, parágrafo 1º? Porque adiante, nas próximas aulas, nós veremos as competências dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, além da escola e do próprio professor. Então, para que não haja confusão desses papéis, é bom que você decore, que aprenda, que saiba que no artigo 5º, parágrafo 1º, nós temos essa atribuição, esse dever do poder público, que é de zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Adiante, nós temos um dispositivo importantíssimo, porque ele foi incluído no ano passado, no ano de 2023, e que ele é uma inovação de grande vulto e de grande importância. Olha o que fala o inciso 4º. O poder público deve o quê? Divulgar a lista de espera por vaga nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches. Lista de espera para que aquelas pessoas que não conseguiram a matrícula, elas possam saber qual a sua colocação dentro de uma lista para que possa exigir o seu direito. Por ordem de colocação e sempre que possível. Pessoal, não é uma obrigatoriedade. Sempre que possível, essa lista deve ser como? Por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Então, a importância de que essa lista exista, que ela seja pública e que os critérios de sua elaboração, eles sejam divulgados e informados àqueles que possam se valer desse direito, tá bom? Abaixo eu tenho um quadro para facilitar essa compreensão. O parágrafo 1º do artigo 5º, ele vai trazer o quê? O poder público, na esfera de sua competência, deverá o quê? Aí vem primeiro o 1, recensear, o 2, fazer chamada pública, zelar em relação à frequência e, por último, divulgar essa lista de espera, tá bom? Vamos adiante. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Então, pessoal, numa classificação de prioridades, o ensino obrigatório ele tem que vir primeiro. E qual que é o ensino obrigatório? Educação básica. A obrigatoriedade está entre os 4 e 17 anos. Significa o quê? Da pré-escola até o final do ensino médio. Contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, o ensino obrigatório, esses que eu demonstrei para vocês, que eu acabei de arrolar, são numa lista de prioridade, aqueles que devem ser atendidos primeiro. Artigo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar o Poder Judiciário na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição, sendo gratuito o rito sumário à ação judicial federal correspondente. Então, para explicar o que é isso, esse dispositivo de lei que está no parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, eu abro aqui a página para lermos a Constituição, que diz o seguinte: o caput do 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, e aí tem uma série de garantias que nós já encontramos na própria LDB consolidadas, né? Reforçando o que a Constituição já determinou. E o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, pessoal, veja, quando nós temos aqui no parágrafo 3º do artigo 5º da LDB, fazendo uma referência ao parágrafo 2º do 208 da Constituição, esse parágrafo que estamos trabalhando, qual que é o seu objetivo? É falar assim:
aquelas entidades que foram arroladas anteriormente, o Ministério Público, o cidadão, um grupo de cidadão, entidades, eles podem acionar o poder judiciário para fazer valer o que o artigo 208 da Constituição determina e se a autoridade ela não estiver em consonância com essa determinação constitucional, ela responderá judicialmente também pelos seus atos, tá bom? Isso é o que diz o parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente, ou seja, o que é a negligência? É deixar de fazer aquilo que lhe é obrigado por lei. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, o que é o crime de responsabilidade? É não fazer aquilo que a lei lhe exige, dentro dos critérios que estão dentro da lei de crimes de responsabilidade. Esse parágrafo 4º, ele reforça o que já diz no anterior, quando faz uma remessa, uma menção ao parágrafo 2º do 208 da Constituição. Porque é justamente isso que o 208 da Constituição, ele vai trazer. Olha, vamos até voltar lá. O que o 208, o parágrafo 2º do 208 da Constituição fala? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, o parágrafo 4º, que nós estamos vendo aqui, nesse momento, o parágrafo 4º, que vemos nesse momento, ele vem reforçando o que nós já temos no parágrafo anterior, ao fazer referência do parágrafo 2º do 208 da Constituição. Beleza, pessoal? O que você tem que destacar aqui no parágrafo 4º? A autoridade negligenciou possibilidade de responder por crime de responsabilidade, tá? Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Eu vou reforçar uma coisa que eu já disse anteriormente. A lei, ela traz uma perspectiva de idades para que o poder público crie mecanismos de que as crianças e os adolescentes naquela idade estejam naquelas etapas que foram propostas pela lei. Vamos citar um exemplo. A pré-escola, 4 e 5 anos. Pré-escola, 4 e 5 anos. A partir do 6º ano de vida da criança, ela deve estar no primeiro ano da educação, da educação do ensino fundamental. Tá certo? O primeiro ano ali do ensino fundamental. Só que o parágrafo 5º ele fala assim, independente da escolarização anterior, independente da idade, o poder público também tem que criar formas alternativas de acesso desses públicos à educação. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. E nós já temos a questão 4. Vamos fazer uma análise. Conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da LDB, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, primeiro, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que concluíram a educação básica. Pessoal, vejam aqui, os jovens e adultos que concluíram a educação básica? Não. Aqueles que não concluíram a educação básica. Aqueles que não concluíram. Por isso que eu falei para vocês, se atentem para isso. Essa alternativa ela está errada. A alternativa está errada. Fazer-lhes a chamada interna. Pessoal, quando a gente tratou lá do parágrafo 1º, a gente não fala de chamada interna, fala de chamada pública. É o chamamento público, chamada pública e não chamada interna. A alternativa também está equivocada. C. Zelar junto ao Ministério Público pela frequência à escola. Pessoal, zelar junto ao Ministério Público? Não. Não é junto ao Ministério Público. É zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, uma obrigação do poder público. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, a letra C, a alternativa C,
também está errada. E a D, divulgar a lista de espera por vaga nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Essa está correta e eu pedi para vocês se atentarem para esse dispositivo, porque ele é uma inovação do ano de 2023 e a possibilidade dele ser cobrado é muito grande, tanto por ser uma inovação legislativa, quanto pela importância da criação dessas leis, tá bom? E eu tenho aqui as nossas notas explicativas para que vocês possam fazer as questões com o material que está disponibilizado aqui na descrição do canal, para que vocês possam fazer as análises e as leituras de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos para a questão de número 5, uma prova do ano de 2023, ano passado. Olha, assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, alternativa incorreta. Segundo a LDB, no artigo 5º, parágrafo 1º, o poder público, na espera de sua competência federativa, deverá a. recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que concluíram a educação básica. O que nós vimos e debatemos já de forma firme? Não são os que concluíram, são os que não concluíram. Então veja na questão esse dispositivo sendo cobrado. Então a A já está errada. A alternativa A vai ser incorreta. Vamos ver as demais. B. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Positivo. Não é junto ao Ministério Público, nem junto ao Poder Judiciário, nem ao Ministério da Educação. É junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. E aí eu reforço. Esse dispositivo está no artigo 5º, parágrafo 1º. Não confunda a obrigatoriedade do poder público de zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola com outras atribuições que veremos dos entes federados, da escola e dos próprios professores, tá bom? C. Divulgar a lista de espera por vaga nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Corretíssimo! E eu falei para vocês, se atentem para esse dispositivo, porque ele é uma modificação de 2023 e a possibilidade dele ser cobrado, tanto por ser uma inovação, quanto por ser importante, é muito grande. D. Fazer a chamada pública. Também está lá e nós trabalhamos explicando o que é chamada pública. Vamos adiante. Aqui, em relação a essa questão de número 5, eu apresento as notas explicativas para que vocês possam fazer uma leitura e compreender melhor por que ela está certa ou por que ela está errada, conforme o gabarito. O material está disponibilizado no link da descrição desse canal. Inclusive, se você ainda não seguiu o canal, a hora é agora. Se você ainda não deu like no vídeo, a hora é agora, porque se você já está comigo há tantos minutos aqui, é porque eu acredito que você está gostando do que a gente está conversando. Tá bom? Vamos adiante. Questão C, 6. Também do ano passado, 23. Em relação ao que prevê a 9394/96, pessoal, a lei 9394/96, que lei que é essa? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Analise as afirmativas a seguir. Primeira, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, contemplando, em seguida, os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Vocês se lembram que eu falei para vocês que há uma escala de prioridades? Então, dentre as prioridades, o que nós acabamos de ver? Que o primeiro lugar é o acesso ao ensino obrigatório. Foi justamente o que nós conversamos um pouco atrás. Então, está correta essa alternativa. Essa A1, né? Vamos ver a 2. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Positivo, beleza, tá tudo certo aqui. Que dependerá da escolarização anterior.
Pessoal, será que depender da escolarização anterior está correto? Vou até adiantar aqui para a gente poder ver. Olha lá. Que independerá, ou seja, independentemente da escolarização anterior. É o que a gente vai ter lá no artigo 5º, tá bom? Olha o que nós temos aqui, que nós estamos trabalhando. Olha aqui, ó, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Enquanto que essa alternativa, vamos colocar ela aqui, ela diz o seguinte, ó, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, criará alternativas que dependerá da escolarização anterior, não dependerá da escolarização anterior. Portanto, essa alternativa 2, a segunda, está incorreta. Vamos ver. A. Se as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Já vimos que a segunda não está, então não pode ser essa. B. Se apenas a alternativa 1 estiver correta. Vai ser essa daqui, né, pessoal, a B, porque nós já vimos que de duas alternativas, apenas a primeira que será a correta. E aí nós temos aqui a nota que eu já até fiz inicialmente eu já até acessei para destacar essa parte, que independerá, ou seja, independentemente da escolarização anterior. Vamos adiante. E agora a gente avança para o artigo 6º e 7º. O que o 6º fala? É dever dos pais ou responsáveis. Vejam que no 5º a gente fala que é dever, que é obrigação do poder público. No 6º, estamos falando de pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então nós temos esse direito subjetivo, que é o direito de acesso das crianças e adolescentes à educação básica, não apenas das crianças e adolescentes, né? De qualquer pessoa à educação básica, agora voltado para uma obrigatoriedade dos pais. Então, os pais, eles são responsáveis por matricular as crianças a partir ali da pré-escola, a partir dos 4 anos de idade, tá bom? E o 7º, o ensino é livre, a iniciativa privada atendendo às seguintes condições. Então, o que a lei traz no 7º? Fala assim, ó, você quer ter uma escola particular? Beleza, tranquilo, você pode ter escola particular, só que você tem que atender algumas condições. Quais são elas? Primeiro, o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, todas as normas gerais, a LDB e todas as outras legislações que se referem ao ensino no Brasil, as instituições privadas também precisam segui-las, tá bom? É claro que alguns elementos são específicos apenas para as instituições públicas. Exemplo, a gestão democrática. A gestão democrática está no artigo 14. Ela diz respeito apenas às instituições públicas e não às privadas. Agora, aquilo que estiver em outras legislações que se refiram ou que se podem referir também e se aplicar também às instituições privadas, devem ser aplicadas. Então, é livre a iniciativa privada, só que tem que seguir as normas gerais e também as normas do respectivo sistema de ensino. Quando ele fala sistema de ensino, pessoal, é porque nós temos as etapas, os níveis. Então, para cada uma daquelas, há regras. E essas regras também devem ser cumpridas pela iniciativa privada. Segundo, a autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Ou seja, eu não posso chegar da minha cabeça, na minha casa, montar uma escola e simplesmente essa escola começar a funcionar. Eu tenho que cumprir, eu tenho que ter a autorização de funcionamento. Então, há um protocolo, uma burocracia a ser seguida nos municípios, no estado, dependendo da etapa que for trabalhar essa iniciativa privada, de uma série de documentações que eles precisam apresentar para que eles sejam autorizados a funcionar. Então, eu posso montar uma creche da minha cabeça? Não, vou montar uma creche, amanhã vai começar a funcionar uma creche, vou colocar um cartaz ali na porta da minha casa e começo uma creche. Não, eu preciso verificar quais são os documentos necessários, preciso protocolar o pedido, apresentar os documentos,
ter um processo administrativo de análise dessa documentação para que então o poder público possa autorizar que eu venha a estabelecer essa instituição privada, que no meu exemplo aqui é uma creche. Terceiro, capacidade de autofinanciamento, ressalvado 203 da Constituição Federal. Então, aquela instituição aquela pessoa que quer estabelecer uma escola, uma instituição de educação, ela precisa ter capacidade de ela mesma poder instituir essa entidade. Ou seja, eu não posso ter ideia de querer montar uma escola privada, uma escola que não é pública, tá bom? Uma escola particular, e achar que o governo ele tem que me sustentar nessa minha escola particular que eu estou querendo montar, que eu estou querendo estabelecer. Salvo 213. O que é o 213? Aquele que quiser montar uma instituição de ensino, ele tem que ter a capacidade de autofinanciamento. Agora, se essa entidade ela for comunitária, se ela for confessional nós vamos ver adiante que é aquela que se vincula a um tipo de religião, ou se ela for filantrópica, filantrópica é aquela sem um fim de lucro, né? Sem os fins de angariar lucro, que ela tem o dinheiro só para sua própria manutenção, aí a possibilidade de apoio, de suporte também financeiro do poder público. Tá bom, pessoal? Vamos lá, adiante. É só um detalhe, eu faço o quadrozinho aqui embaixo para que vocês compreendam de uma forma mais dinâmica o dispositivo da lei. Então, o artigo 7º, qual o destaque? É a possibilidade da iniciativa privada também estar no sistema de ensino. Condições. E aí nós temos essas 3 condições dispostas na própria legislação. Então, vamos para a questão. Questão 7. Julga a questão abaixo como verdadeira ou falsa. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica desde a idade legal para ingresso nas creches. E aí, pessoal, faz uma análise nessa questão. Essa questão é interessante. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica desde a idade legal para ingresso nas creches. O que vocês acham dessa questão? Essa questão está errada. Por quê? Porque é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na idade básica desde a idade de 4 anos. Vocês se lembram qual que é a idade que a lei dispõe para creche? De 0 a 3 anos. Então, a idade para ingresso nas creches é a partir de 0 anos. Mas a obrigatoriedade de matrícula é a partir da idade 4, de 4 anos, que é na pré-escola. Então, a questão, por esse motivo, ela está errada, tá bom? Não se confundam com esse dispositivo. Tenham atenção nessa observação. Creche não é obrigatório. Obrigatório a partir dos 4 anos, tá bom? 4 anos. E aí eu coloco uma nota. A alternativa é falsa porque a obrigatoriedade das matrículas se inicia aos 4 anos, na pré-escola, enquanto que a idade inicial para vagas em creches é a partir do nascimento, ou seja, a partir do ano 0 de vida, tá bom? Antes mesmo da criança completar 1 ano, ela já pode ir à creche. Só que a creche não é uma obrigação ali do poder público, tá bom? Não tem essa obrigatoriedade. Ah, mas é disponibilizado? É disponibilizado, é uma política pública muito positiva. Só que a lei entendeu que creche não é obrigatória. É possível que nos próximos anos isso venha a mudar, mas num determinado momento é muito positivo que existam essas creches, mas elas não são de disponibilidade pública obrigatória. E o artigo 30 ele vai falar o seguinte: a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, ou seja, do nascimento até 3 anos de idade, reforçando o que a gente já tem debatido aqui. Questão 8. Assinale a alternativa correta acerca das condições legais exigidas para o ensino por intermédio das instituições privadas, conforme dispõe o artigo 7º da LDB. O que nós vamos tratar aqui, meus nobres alunos? E o artigo 7º, ele traz aquelas obrigatoriedades que as escolas precisam seguir para que
a pessoa que tem o intento de estabelecer uma unidade de ensino privada, né, que não seja aquela pública, ele vai ter que seguir. Vamos analisar então as questões. A. Cumprimento das normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Privada Nacional e do respectivo sistema de ensino. Pessoal, existe essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Privada Nacional? Não. O que a lei fala é que as instituições privadas elas devem obedecer à legislação que regulamenta as escolas como um todo, que o ensino como um todo. Então, não existe essa lei específica para eles, tá? B. Autorização. Então, essa alternativa está errada. B. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Batemos muito nessa tecla. Eu não posso, da minha cabeça, chegar e criar uma escola, e criar uma creche, e colocar um cartaz aqui na porta da minha casa falando que a partir de amanhã vou abrir a escola Anderson Queiroz para crianças a partir da pré-escola. Isso não existe. Eu preciso me submeter, se eu tiver um interesse, a um procedimento administrativo que verificará a viabilidade do meu pedido e os documentos que eu apresento para que então seja autorizado. E também a avaliação da qualidade do ensino pelo poder público. Então a B está correta. Vamos ver as demais. Capacidade econômica de aquisição de empréstimos bancários garantidores do negócio. Não é capacidade de conseguir um empréstimo. É capacidade de se autofinanciar. É isso que a lei fala. Então, erradíssima também. C. D. Nenhuma das anteriores, uma vez que o ensino privado no Brasil só é permitido quando na localidade o Estado não possui condições de investimento em instituições e contratação de profissional de educação. Vejam, olha o que essa alternativa D está colocando. Que o ensino privado só seria permitido se naquela localidade onde vai instituir uma escola ou uma unidade de ensino qualquer que seja privada, se o poder público não tivesse condições de contratar profissionais ou se ele não tivesse condições de criar aquela instituição ali. É falso, pessoal. Acabamos de ver que a iniciativa privada ela tem a liberdade de também participar do sistema de ensino, desde que cumpra as normas que estão estabelecidas no artigo 7º. Então está errada. O gabarito dessa questão 8, como a correta, é a alternativa B, tá bom? E aí nós temos aqui as notas explicando por que as alternativas equivocadas estão erradas e por que a B está correta. Vamos adiante. Questão 9. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, eu te faço uma pergunta. Qual que é o número da LDB? 9394/96, tá bom? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino é livre à iniciativa privada atendidas às seguintes condições, exceto, ou seja, tem condições que são corretas, exceto uma que ele vai apontar como errada. Então, vocês se liguem para compreender o que a alternativa está pedindo. Vamos fazer a análise. Cumprimento das normas gerais da educação nacional do respectivo sistema de ensino. Correto, batemos muito nisso daí. Ela tem que se adequar às normas gerais que já são estabelecidas para todos, né? Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Correta também, inclusive foi a alternativa correta da questão anterior. Capacidade técnica dos profissionais de gestão, não tem esse requisito, essa exigência no artigo 7º. Então a C, com certeza, é a errada. D, capacidade de autofinanciamento, está correto, nós falamos disso, ressalvado o previsto no 203 da Constituição, que vai falar das entidades confessionárias, vai falar daquelas filantrópicas, que essas sim elas podem receber incentivos públicos, desde que se adequem às exigências legais. Tá bom, pessoal? Vamos lá adiante. E aí eu trago a nota falando por que a alternativa C é equivocada. E nós entramos agora no artigo 7º-A. O que ele fala?
ele vai tratar do exercício da liberdade de consciência e de crença. Muito importante esse dispositivo, porque ele garante às crianças, aos adolescentes e aos adultos, aqueles que estiverem regularmente matriculados em instituições de ensino públicas e privadas, então não vale só para as públicas, para as privadas também, aqui é uma obrigatoriedade acerca do exercício da liberdade de consciência e de crença, que vale tanto para as públicas quanto para as privadas. Então, o que o sétimo A ele vai dispor? Do que ele fala? O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, já destacamos isso, de qualquer nível, tá bom? Qualquer momento daqueles ali, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência ou de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se da prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhes atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos lá por partes. O caput do 7A, ele vai falar e vai dispor que o aluno, se ele tiver uma prova ou uma aula marcada que seja extremamente importante, ou se por qualquer motivo ele não quer ter uma falta nessa aula, e se naquele dia for um dia especial para a sua crença ou sua religião, tá bom? Que de alguma forma ofenda a sua liberdade de consciência e de crença estar na sala de aula naquele dia, que a escola tem que garantir mecanismos alternativos para que ele não tenha prejuízo. Então nós temos que muitas pessoas, elas fazem parte de religiões, que é o exemplo mais fácil, que existem os dias santos, que são dias que são guardados para orações, para cultos, independente de religião. Nós temos isso na católica, temos no judaísmo, e todas as religiões ela tem os seus dias e seus atos e os seus cultos que lhes são próprios. E se num dia daquele, a pessoa que é vinculada a essa religião ou a esse culto, naquele dia ele não poder assistir aula, ele pode ter uma alternativa ou a essa prova ou a essa aula que ele faltou. E quais são essas alternativas? Vejam. Inciso 1º. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, aquela prova ou aquela reposição, ela pode ser dada em data alternativa, essa data alternativa que pode ser disponibilizada pela própria instituição de ensino, tá bom? No turno de estudo do aluno, ou seja, a data de alternativa, a escola que vai falar. Se for no turno do aluno, aí ele vai ter essa prova ou ele vai ter esse momento para não ser prejudicado através dessa data alternativa que lhe for dado. Ou, se for num outro horário agendado, precisa da anuência expressa desse aluno para falar assim, não é no meu horário de estudo, mas eu aceito ir em outro horário para eu me submeter a essa exigência alternativa de prestação. Segundo, pode também ser um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema objetivo, com objetivo e data de entrega definido pela instituição de ensino. Então, às vezes não quer marcar uma outra prova, às vezes não quer marcar uma outra aula, de forma alternativa pode também ser exigido do aluno um trabalho escrito ou outra modalidade alternativa de pesquisa para que ele não seja prejudicado, tá bom? E aí nós temos abaixo um quadro que ele vem tratando justamente disso. O que é esse exercício de liberdade de consciência de crença? Aí a própria lei vai falar que é o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se da prova ou da aula marcada. Pessoal, temos aqui também uma observação importante. O aluno que quiser fazer jus desse direito, ele tem que ser prévio e motivado. Então ele tem que falar assim, haverá uma prova num dia tal,
mas que eu não poderei estar, e ele vai motivar. Porque a minha religião entende que esse dia é um dia sagrado, e nesse dia sagrado nós nos mantemos em jejuns e orações, ou nós fazemos uma viagem a determinado local para que a gente possa participar de cultos. Enfim, ele vai falar por que ele não poderá estar naquele dia. Ele vai explicar por que ele vai ter que se ausentar da prova marcada para aquele dia ou para a aula marcada para aquele dia, e ele pode pedir, né, ele está requerendo a prestação alternativa para que ele não seja prejudicado. E aí, abaixo do quadro, nós temos as prestações alternativas, que são essas duas modalidades que nós já tratamos detalhadamente anteriormente. Vamos lá. Questão 10. Questão 10. O artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394/96, assegura ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, outro detalhe, para que o aluno possa se valer daqueles direitos que acabamos de falar, da questão da crença, né, da questão de consciência, o que ele precisa estar para ele poder requerer? Devidamente matriculado. Então, tem que estar devidamente matriculado. Então, assegura ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, de qualquer nível, o exercício da liberdade da consciência e de crença. Em qualquer nível, pessoal, desde a educação básica, inclusive também até a educação superior. Lá na educação superior também garantido o mesmo direito. Então, qualquer nível, o exercício da liberdade de consciência e de crença. Assim, fica-lhe garantido ausentar-se da prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Todas as alternativas estão corretas, exceto, atenção, todas as alternativas estão corretas, exceto, então nós estamos procurando a alternativa que é errada. Vamos lá. Alternativa A. Para que esse direito se efetive, o estudante deverá fazer requerimento prévio solicitando a ausência na prova ou no dia de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Falamos disso agora há pouco. Tem que ter um requerimento prévio, tem que ter um pedido prévio falando que naquela data, desta forma, ele não poderá participar, porque a seu preceito religioso, seu preceito de crença não permite. Logo, ele pode fazer esse requerimento e pedir uma prestação alternativa, que são de dois modos que nós vimos já anteriormente, não é, pessoal? Que é a marcação dessa aula ou dessa prova, se for no mesmo período em que ele estuda, a própria escola agenda. Agora, se for no outro período, aí tem que haver a anuência desse aluno para que ele possa se deslocar ou realizar essa atividade, ou assistir essa aula, ou realizar essa prova num outro momento. E a segunda é aquela que fala que pode ser substituído por um trabalho ou por uma pesquisa com aquele objeto, tá bom? Então, a A, correto. B. Essas atividades alternativas também se aplicam ao ensino público e privado em todas as etapas e modalidades, inclui ainda o ensino militar. Essa pegadinha aqui, ela foi grande. Por quê? Porque o ensino militar, por força da própria LDB, ele se submete a regras específicas. Vou adiantar aqui, depois a gente volta. Olha o que o artigo 83 ele fala, ó. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Então, pessoal, vejam, aqui nós vamos ter o item como errado, porque não se aplica ao ensino militar. Então, essa pegadinha aqui, ela foi extraordinária. Não se aplica ao ensino militar. Então, a gente já tem que essa aqui é a errada. C. Conforme o caso a ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Falamos disso. Se for no mesmo horário em que ele estuda, a escola apenas informa o dia. Agora, se for em outro horário, aí precisa da anuência desse agendamento. D. A escola poderá solicitar ao estudante que realize um trabalho escrito
ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Também correto. É o inciso segundo, que ele traz a segunda alternativa para aquele que, por questão de crença ou por questão religiosa, não pôde participar da aula ou da prova. E essas atividades alternativas regularizam o registro de frequência do estudante. Correto? Eles regularizam o registro de frequência, ele não pode ser prejudicado porque teve a prestação alternativa realizada. Logo, ele não pode ser prejudicado. E eu trago uma nota, a nota explicando sobre essa questão, destaque para o artigo 83, aquele que fala que o ensino militar é regulado por lei específica, tá bom? Então, portanto, a alternativa B que vai ser a incorreta. Pessoal, e agora chegamos ao fim da nossa aula. Gostaria de agradecer a todos que estiveram até aqui. Te peço, se você ainda não segue o nosso canal, se te agradou essa aula, siga o nosso canal. Vamos ampliar a nossa rede de contatos e de acessos. Se você gostou do vídeo, dê um like nesse vídeo. Também estou deixando disponibilizado minhas redes sociais. No Instagram, delegado_Anderson. No Facebook, você me encontra como Delegado Anderson. Deixo também o meu e-mail para qualquer eventual contato. Um grande abraço. Não desista dos seus sonhos. Não escutem as pessoas falando que você não é capaz. Tenha uma estratégia, siga essa estratégia e vá até o fim. Vá até o momento em que o seu sonho seja realizado. Um grande abraço e que todos nós fiquemos com Deus. Até mais.